Bom dia, com a graça e a paz de Jesus, nosso Salvador. Essa manhã, prezados, nós vamos dar uma declaração sobre a situação de Maria, mãe de Jesus, e seu esposo José. A profecia que já vinha do Velho Testamento, desde o começo do mundo, desde o Jardim do Éden, passando por todos os profetas, quase todos, Moisés profetizou do nascimento de Jesus, e Davi deu muita profecia. Davi era rei, mas era profeta também. E vem os outros profetas, Isaías, Jeremias, profeta Oséias, enfim, todos os apóstolos, todos os profetas do Velho Testamento. E o último profeta que profetizou também foi Malaquias. Então, prezados, e as profecias se cumpriram na risca. E aqui, quando fala aqui do casamento de José com Maria, foi era um casamento que não era igual hoje, que não tinha papel, né? Não tinha fórum, não existia casamento com papel. O casamento era só a palavra, viu? Era só a palavra. Juntava aqueles juízes, os chefes de família, e faziam aquela reunião, e aí casava-se o filho com a filha do outro, e outro inverso. Então, essa profecia se cumpriu, e aqui eu vou mostrar para vocês, porque a declaração de algumas religiões que Maria foi virgem antes do parto e depois do parto, irmão, isso é uma inverdade. Não pode a pessoa ter, Maria teve um filho, irmão, ela era virgem, sim. Mas pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, foi gerado aquele corpo no ventre de Maria. Mas não saiu de lá do ventre dela um vento, um espírito. Saiu foi um corpo físico, carne e osso, semelhante ao nosso corpo. Só que aquele corpo não era de junção de homem com mulher. Aquele corpo foi a promessa desde o Jardim do Éden até aquele dia. E aqui está escrito assim, olha uma profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a Maria, sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz ao filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aqui. Primogênito. Primogênito porque ia ter outros. Então vamos em frente. E aí aqui, em Marcos, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Presta atenção aqui. Marcos, capítulo 6, verso 3. Capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aqui eu estou falando somente o ponto-chave, não estou explanando nada. Para não dizer que a gente está acrescentando, né, irmão? Eu estou fazendo isso aqui para mostrar para as pessoas que não conhecem, que não sabem. E nós temos diversos lugares também, como bem em Mateus capítulo 13, 55, fala a mesma coisa que eu li agora. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Em Mateus capítulo 13, 55 a 58.
Marcos 6:3, nós lemos agora, João 2:12. Vamos a João 2:12, para ver como é que está lá. João 2:12. Prestem bem atenção, pessoal, porque não existe esse assunto de casamento e não ter uma vida normal. Ele era o marido de Maria, casado legalmente, e uma mulher honrada, casada com um homem honrado, com a sua vida marital, produzindo seus filhos, criando na doutrina, no evangelho, no conselho. Não faz essa mulher deixar de ser santa e nem o homem deixar de ser santo. Com seus costumes normal, de acordo com a natureza, eles são santificados. Não tem problema nenhum. Agora, dizer que foi virgem antes do parto, depois do parto, aí é que é uma inverdade, não é isso aí. Presta bem atenção. João 2:12. Aqui. As bodas em Caná da Galileia, que Jesus fez, transformou da água vinho, naquele casamento que eles foram convidados. E se despedindo daquela casa, e diz assim: e Jesus principiou assim os seus sinais, e em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum ele, Jesus, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bem, aí depois agora ela vem 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5. 1 Coríntios 9, verso 5. Preste bem atenção. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefa. Os irmãos do Senhor Jesus, no princípio não creram nele, mas depois creram, foram batizados e trabalhavam no ministério da obra de Deus, da graça de Deus. Então aqui nós já estamos aqui. Gálatas capítulo 1, 19. Vamos lá, minuciosamente, para a gente deixar tudo esclarecido, prezados. Porque nós não podemos acrescentar e nem diminuir nada do Evangelho. Aqui, Gálatas 1:19. O apóstolo Pedro foi a Jerusalém para encontrar com os apóstolos. E diz aqui, depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Olha, Tiago, irmão do Senhor. Vamos em frente. Então, essa parte aqui, prezados, que nós falamos, é uma prova clara e evidente. Não se pode distorcer as Escrituras. Ela era uma jovem virgem quando o Espírito Santo tomou o seu corpo para cumprir as profecias, foi gerado naquele ventre virgem. Mas depois do parto, não ficou mais virgem. Porque não saiu dali um espírito, saiu um corpo, irmão. Pelo lugar certo da natureza. E quando José diz assim, e não conheceu até que nasceu o seu filho primogênito. Todas as características está escrito.
como diz em Marcos capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de João, de Tiago, José e Judas? Não é este o filho de Maria? Não é este o filho do carpinteiro, irmão de José, Tiago, Judas e Simão? Quatro irmãos dele, nascido de Maria com José. Está claro e evidente. Outra coisa, o ministério precisa ser marido, o presbítero, o bispo tem que ser marido de uma mulher. Nós vamos aqui em 1 Timóteo capítulo 3, 1 a 7. 1 Timóteo 3, 1 a 7. E nós vamos ver aqui como é que está escrito. Olha aqui como é que está escrito. Para uma pessoa receber o bispado, o ministério de bispo, ele tem que ser casado com uma mulher, como está aqui. Olha. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, hospitaleiros, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador espiritualmente, pegar a palavra de Deus para espancar os irmãos, não cobiçoso e de torpe ganância, mas moderados, não contencioso, quer dizer, discutidor, teimoso, não avarento, com ganância por dinheiro, viu? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, quer dizer novo demais. Um bispo, para ser apresentado, ele tem que ter de 50 anos em diante. Não para que não caia em tentação. Também convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, quer dizer, das pessoas que estão de fora. Tito 1, 5 a 9. Tito era outro presbítero que o apóstolo Paulo saía de cidade em cidade, estabelecendo os presbíteros e os bispos. Tito 1, 5 a 9. Olha o que diz aqui. Quer dizer, do começo. Tu, pois, fala do que convém. Os velhos, tá, o conselho dos velhos, né? Primeiramente os conselhos dos velhos. Mas aqui agora diz assim. Tito 1, 5. E diz assim: por esta causa te deixei em Creta. Creta era uma ilha, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restavam. Causa que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecer presbítero, como já te mandei, aquele que for irrepreensível marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbos, não iracundos,
não dado ao vinho, não espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, e retende firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Aí vamos aqui a 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Diz aqui, vamos ver como é que está aqui. 1 Pedro 5. Aqui. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com ele, e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Irmão? Essa é a doutrina. Em 2 Timóteo 3 também tem outra explicação. Entendeu? Então tem aqui também os filhos de Maria, mãe de Jesus, 16, redago e repreende. 1 Timóteo 3, fala da autoridade do presbítero ou bispo para redarguir as pessoas, ensinar a doutrina e ter cuidado no apacentar das ovelhas de Jesus. Nós temos em Atos capítulo 20, vocês vão ver agora outra passagem de Atos 20, para vocês verem como é as coisas de Deus. Atos 20, 36, aliás, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, essa é a palavra, irmãos, essa é a verdade. Que a mãe de Maria, irmão, teve filhos, viveu sua vida normal com seu marido, era casada. Pode. Como é que um bispo fica solteiro? Como é que um bispo fica solteiro? Não pode. Um homem que tem toda a saúde, come do bom e do melhor, tudo de bom tem com ele, e vive uma pessoa solteira, imagine como é perigoso, né? Com a mulher já é perigoso, porque o demônio também às vezes derruba alguns. Imagine sem mulher. Então, o conselho que eu estou dando para vocês, pessoal, examine as escrituras com cuidado. Façam, tenha paciência, não vá em qualquer religião de peito aberto. Examine as escrituras para você ver o fundamento do evangelho, irmão. Jesus Jesus não fundou uma organização religiosa. Jesus edificou uma casa de pessoas convertidas ao seu nome. Nós somos um corpo, Jesus é a cabeça que está no céu. E ele disse em vários lugares, principalmente as epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, falou tanta maravilha, ensinando o povo como se comportar no Evangelho. A vigilância, tem que vigiar.
Tem que ter cuidado com a aparência do mal. Aparência do mal. Ser prudente como a serpente e simples como as pombas. Deus abençoe vocês com a graça e a paz de Jesus. Amém.